A partir de agora você passa a acompanhar conosco e com o nosso time de jornalistas todas as informações das eleições 2020 neste segundo turno. Os últimos dias de campanha eleitoral, os últimos momentos de campanha eleitoral na cidade de Teresina para a eleição 2020. E para isso nós contamos, como já disse, de um time de jornalistas de primeira linha. Nádia Rodrigues, boa tarde para você, Nádia. Oi, Joelson, boa tarde. Boa tarde, Alivaldo, Cláudia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV Cidade Verde. Cláudia Brandão, seja bem-vinda. Boa tarde, Joelson. Obrigada. Estamos aqui mais uma vez juntos, começando agora um trabalho que só termina com a conclusão da totalização dos votos no domingo e a gente fica sintonizado, ligadinho com você. E Elivaldo Barbosa, boa tarde para você, Elivaldo. Olá, Joelson, boa tarde, Nádia, Cláudia, e para você que está nos acompanhando nesta cobertura especial até o momento da totalização dos votos, o resultado final do segundo turno em Teresina. E vamos receber também Lídia Brito, direto do cidadeverde.com. Lídia Brito também vai conosco nessa caminhada, nessa cobertura das eleições 2020. Lídia Brito, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os colegas no estúdio e a todos que nos assistem nessa cobertura. A Lídia Brito, direto do cidadeverde.com, também participando com a gente. Olha, há 2 dias, nós estamos aí há menos de 2 dias do segundo turno das eleições, a Justiça Eleitoral impõe algumas restrições aos candidatos e aproveita para reforçar, junto aos eleitores, as orientações sobre higiene e distanciamento na hora da votação. Aliás, essa foi a marca das eleições 2020. Candidatos, partidos políticos e coligações precisam ficar atentos às regras sobre propaganda eleitoral e atividades de campanha nos dias que antecedem o segundo turno das eleições municipais. A partir desta quinta-feira, algumas restrições já começaram a valer. Hoje encerram-se os debates, as entrevistas, encerra toda a atividade, exceto passeata e carreata, que encerram no sábado, sendo a última carreata e a última passeata que os candidatos podem fazer. Os candidatos também precisam ficar atentos às regras de uso de rede social na reta final da campanha do segundo turno. Quem descumprir a legislação eleitoral pode ser punido com multa ou até mesmo prisão. Você pode praticamente quase tudo, não é? Exceto impulsionar, agredir. Se você sair do nível da campanha eleitoral para um nível de ofensa pessoal, logicamente que a Justiça Eleitoral irá lhe punir. Com 558 mil eleitores, Teresina é o maior colégio eleitoral do Piauí e a única cidade onde ocorre segundo turno no estado. Quem for às urnas no domingo também precisa ficar atento, principalmente às medidas de higiene e prevenção à Covid-19. Que os eleitores procurem manter distância nas filas, usem a sua máscara, levem a sua caneta, procurem digitar com a sua caneta, levem o aplicativo baixado, é título para mostrar aos mesários. Você não precisa estar entregando um documento, você não precisa nada disso. O horário de votação no domingo é o mesmo do primeiro turno das eleições municipais, de 7 da manhã às 5 da tarde. Entre 7 e 10 da manhã, idosos possuem prioridade. A apuração deve começar logo após o encerramento da votação. A expectativa é que o resultado em Teresina seja divulgado antes das 8 da noite. E vamos conhecer mais os candidatos que participam desse segundo turno. Nádia Rodrigues. Joelson, vamos começar conhecendo um pouco da trajetória pública e agora recentemente na política também do candidato do PSDB, o professor Kleber Montezuma, que atuou muitos anos em secretarias, especialmente na Secretaria de Educação. Ele ficou em segundo lugar no primeiro turno das eleições, obteve 110.395 votos, um percentual de 26,70% dos votos do primeiro turno, e nós preparamos então um pouco dessa trajetória do candidato Kleber Montezuma do PSDB. Kleber Montezuma Fagundes dos Santos nasceu na cidade de São Luís, no Maranhão, em 1957. Formado em Economia e Pedagogia, Kleber Montezuma fez carreira como professor e educador. É mestre em Educação pela Universidade Federal do Piauí e doutorando em Políticas Públicas. Filiado ao PSDB, a trajetória política de Kleber Montezuma começa ainda ao lado de Ual Ferraz, que foi prefeito de Teresina.
Tem experiência na gestão pública, na função de secretário, em pastas como a do Trabalho e Assuntos Comunitários e Habitação e Urbanismo, na cidade de Teresina. A última experiência na frente da gestão foi como secretário municipal de Educação. À frente da pasta, conseguiu bons desempenhos na avaliação feita pelo Ministério da Educação através do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. O lançamento da candidatura, que aconteceria no final de março deste ano, foi prejudicada pela pandemia. Kleber teve 110.395 votos no primeiro turno, o equivalente a 26,7%, ficando em segundo lugar na corrida eleitoral. E é hora de conhecer um pouco da trajetória de Dr. Pessoa. Cláudia Brandão. Isso mesmo, Joelson. Dr. Pessoa, que é médico por formação, mas que já tem uma experiência política, já disputou alguns cargos e já exerceu cargos públicos de mandatos por ele conquistados. Agora ele tenta a Prefeitura de Teresina com um grande apoio de partidos e a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória do Dr. Pessoa, que é o candidato do MDB à Prefeitura de Teresina. José Pessoa Leal, o Dr. Pessoa, nasceu em Água Branca em 1946 e viveu como agricultor, trabalhando ao lado dos seus 6 irmãos. Aos 15 anos, Dr. Pessoa passou a frequentar escola. Morou na Casa do Estudante, em Teresina. Em 1966, Dr. Pessoa mudou-se para o Rio de Janeiro, onde concluiu o 2º grau. Em 1970, ingressou na Faculdade de Medicina de Teresópolis. Tornou-se especialista em cirurgia geral. Foi diretor do Hospital do Satélite, diretor do Serviço de Urgência e Emergência do HGV. Foi vereador, deputado estadual. Concorreu às eleições de prefeito de Teresina em 2016, quando teve 39% dos votos válidos. Também disputou a eleição para o governo do estado em 2018. Foi o primeiro nome lançado para a corrida eleitoral deste ano em Teresina. Em 2019, apresentou o seu nome pelo MDB como pré-candidato a prefeito ao lado de Robert Rios, na chapa MDB-PSB. No primeiro turno das eleições, Dr. Pessoa teve 142.769 votos válidos, o que corresponde a 34,53% dos votos, terminando em primeiro lugar. Trajetória dos candidatos, Lídia Brito, direto do CidadeVerde.com. Lídia, são 2 candidatos com trajetórias distintas, um que já disputou eleições, outro que já tem experiência na administração pública e os 2 oferecendo seu currículo para o teresinense escolher. Kleber Montezuma se colocou durante toda essa campanha como um candidato que representa a experiência, né? Ele que já faz parte desse grupo político representado pelo PSDB há muito tempo aqui na capital, já participou diretamente como secretário em algumas pastas, como foi mostrado aí na reportagem, e Dr. Pessoa se apresenta como aquele gestor que vai fazer uma administração voltada para as pessoas, né? Ele destacou durante toda essa campanha a necessidade de renovação política à frente da Prefeitura de Teresina, se colocando como um gestor que veio de uma origem humilde e com isso saberia as necessidades da população mais pobre de Teresina e teria, assim, mais capacidade de atender às necessidades, principalmente da população mais carente da capital. Essas são as 2 formas como os candidatos se apresentaram para o eleitor nessa campanha, Joelson. Doutor Pessoa, Lídia Brito, Doutor Pessoa, que já formou a chapa para a disputa eleitoral bem antes, no ano passado, e Kleber Montezuma agora. E, aliás, para formar essas chapas, Nádia Rodrigues passou-se aí para a escolha dos nomes dos candidatos a vice. Até comentava hoje com o Elivaldo mais cedo que nós temos aí entre os 4 que disputam a Prefeitura e a Vice-Prefeitura de Teresina, representantes da saúde, da educação e da segurança nas 2 chapas, né? Os 2 candidatos a vice, tanto do médico Dr. Pessoa quanto do professor Kleber Montezuma, são oriundos das forças de segurança, um da Polícia Militar e o outro da Polícia Federal. Então, vamos conhecer eles que têm semelhança até com iniciais das letras dos nomes, o R. Silva, ex-vereador de Teresina, e também o ex-deputado Robert Rios. Eles estão ali do lado, no corpo a corpo e nos bastidores das estratégias eleitorais. Mais do que um substituto e representante do prefeito, o vice tem um papel que começa aqui, na campanha, articulando apoiadores e votos.
Os dois nomes que ocupam esse posto na disputa do segundo turno das eleições municipais de Teresina carregam mais semelhanças do que apenas o R no início do nome. Robert Rios e R. Silva são egressos do Serviço Policial e fizeram uma caminhada política tendo como uma das principais pautas a área de segurança pública. O escudeiro do professor Kleber Montezuma na chapa do PSDB é natural do povoado Melancia, zona rural de União. R. Silva cresceu ajudando os pais na roça e vendendo broas de tapioca na feira. Aos 25 anos veio morar em Teresina e aqui começou a trabalhar em uma fábrica de refrigerante. Prestou concurso para a Polícia Militar, foi aprovado e fez carreira. Eu ingressei na Polícia Militar no curso de soldado, fui promovido a soldado e depois eu participei do curso de sargento, fui aprovado e fui promovido a sargento. A partir daí eu passei a trabalhar no batalhão de trânsito, mas também fui eleito presidente dos clubes da Polícia Militar 4 vezes consecutivas. E um grupo de policiais militares me colocou para disputar a eleição de vereador. Das reivindicações da categoria para uma caminhada política foi um passo. Na verdade, foi uma decisão de um grupo de diretores que trabalhavam comigo no clube dos subtenentes sargentos, que em função do que nós já havíamos conquistado para a Polícia Militar e para o Bombeiro, esse grupo me colocou para disputar a eleição. Como foi um grupo que estava me acompanhando há muito tempo, eu aceitei o desafio e nós fomos eleitos vereador e a partir daí nós passamos a trabalhar mais, não só pela Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, mas também pela nossa cidade. Do outro lado, Robert Rios, o vice de Dr. Pessoa na chapa do MDB, começou muito cedo uma caminhada pelos estudos. Aos 18 anos já era professor de cursinhos, tem licenciatura em História e é bacharel em Direito, mas decidiu seguir pela carreira policial. Eu era professor, ainda com 18 anos de idade, professor de cursinho. Aí fiz concurso para a Polícia Federal em 79, mesmo ano que eu entrei na faculdade. Passei no concurso, fui para a Polícia Federal, me formei, fiz outro concurso para delegada federal, passei no outro concurso e fiz uma carreira até chegar a ser superintendente aqui no Piauí. Já no final da minha carreira de delegado, quando se aproximava a minha aposentadoria, eu disputei o cargo de deputado federal. Da área de segurança à vida política. Os passos que trouxeram Robert Rios ao posto de candidato a vice passam por disputas de eleições para deputado federal e estadual e senador. Eu saí candidato a deputado estadual, fui o terceiro mais votado. Depois fui novamente a reeleição, fui o terceiro mais votado. Depois fui novamente reeleito, 3 mandatos. Eleição passada disputei para o Senado. Tive só aqui em Teresina 110 mil votos. Quando falamos de eleições para a Prefeitura de Teresina, os nomes que trazem inúmeras coincidências mostram posicionamentos e particularidades distintas para encarar o que vem por aí, caso sejam eleitos. Nós vamos participar ativamente da administração do município junto com o professor Kleber e, como eu disse, levar a prefeitura móvel para as comunidades. Primeiro, Teresinense pode esperar que vai ser uma gestão de mãos limpas, que não vai ter corrupção, que nós vamos levar pessoas competentes para compor os quadros. Ninguém vai chegar lá atualmente porque é primo, porque é parente, porque é irmão. Essa coisa não parece com o Dr. Pessoa, nem parece com o Robert Rios. Elivaldo, nomes de candidatos a vice que assumem protagonismos também nessa reta. Aliás, participaram ativamente da campanha inteira dos dois candidatos. É verdade. Robert Rios, ele tem assim uma maior estabilidade nessa formação de chapa, porque foi uma coligação feita ainda em 2019, meados de 2019. Já o sargento R. Silva foi definido já no início da campanha, já no final da pré-campanha, inclusive com um clima assim, de muita surpresa lá no Progressistas, na residência do senador Ciro Nogueira, que os jornalistas, lideranças políticas saíram em comboio até a Zona Norte da Água Mineral, lá onde mora o sargento R. Silva, ex-vereador. Agora, pela tradição também que R. Silva tem na política local, na política de Teresina, já foi vereador vários mandatos,
conhece bem a cidade, foi o nome aí que deu assim, que acrescentou a candidatura tucana e representando um grande partido, ou o principal partido aliado ao PSDB em Teresina, no caso, Progressistas. E os candidatos tiveram agenda nesta sexta-feira, nesse penúltimo dia de campanha eleitoral. Nádia Rodrigues. Quase despedida, a gente viu agora há pouco a propaganda final, nesse horário agora, né, do almoço, dos dois candidatos à Prefeitura de Teresina. À noite, o encerramento da campanha no rádio e na TV, no rádio já acabou agora, de meio-dia a 12h10. E os candidatos que usaram esse tempo aí para apresentar as propostas vão se despedindo também das ruas nesse momento final de campanha, hora do voto a voto, da busca ali, né, pertinho do eleitor, buscando ali, conversando com o eleitor, o corpo a corpo, melhor dizendo. E o candidato do PSDB, Kleber Montezuma, foi às ruas mais uma vez. Ele saiu encaminhada hoje cedo ao lado do candidato a vice, R. Silva, de várias lideranças. Foi até o bairro Pissarreira, na zona leste de Teresina. A gente vê aí as imagens do candidato do PSDB, que é o candidato apoiado pelo prefeito Firmino Filho, e que tenta buscar aí essa retomada, né, essa virada, já que as pesquisas o colocam em segundo lugar. Conversando aí com os comerciantes. Foi agora há pouco, né, Nádia? Foi agora há pouco, foi no final da manhã de hoje essa caminhada lá na Zona Leste, no bairro Pissarreira, cumprindo esses dias finais de campanha. Hoje e amanhã os candidatos ainda podem ir às ruas pedir os votos, fazer o corpo a corpo e sempre acompanhado aí também dos apoiadores, de candidatos a vereador, alguns como está aí o vereador Luiz André também do PSL, né, que foi reeleito inclusive, e outras lideranças populares, políticas. E conversou também, Joelson, com a nossa equipe de reportagem, falando um pouco sobre esse trabalho na reta final da campanha, o candidato do PSDB, Kleber Montezuma. Nós estamos mostrando para os eleitores de Teresina que nós temos uma educação que é para os filhos dos pobres e qualquer alteração que seja feita em função de uma possibilidade do PT entrar na prefeitura é estragar com a educação dos filhos dos pobres, do modo que eles fazem lá no estado. E essa decisão são exatamente os pobres, os trabalhadores que vão tomar. Se eles querem que seus filhos tenham escola transformadora, que realiza sonhos, ou se eles querem que os seus filhos fiquem na rua por conta das escolas fechadas. Por quê? Porque o governo do estado, que é do PT, não paga o salário dos professores, não dá aumento para os professores. E daí os professores não trabalham, fecham as escolas. Essa decisão é da cidade, essa decisão é dos mais pobres. Nós estamos alertando, por quê? Porque o meu adversário é uma espécie de presente de grego, ou seja, é como aquele grande cavalo de Troia, que você pensa em votar para ele, mas na verdade você está botando na prefeitura o PT. O PT que fecha escola, que fecha os postos de saúde, que fecha os hospitais. E a cidade é que vai decidir o que é que ela quer para o seu futuro, para o futuro das crianças daqui. Sou professor, conheço a cidade, trabalhei muito com os pobres dessa cidade, conheço e sei como é que eles pensam, eles são honestos. O povo de Teresina é honesto. Então eu quero agora ver esse povo honesto de Teresina, povo pobre, o povo honesto de Teresina, se vai botar na prefeitura um homem que pegou o dinheiro público, botou no bolso do paletó e até hoje não disse para onde o dinheiro foi. Tá aí, fala inclusive dura de Kleber Montezuma. E doutor Pessoa também teve agenda nessa manhã, também na Zona Leste de Teresina. Cláudia Brandão. Isso mesmo, Joelson. O candidato Dr. Pessoa, acompanhado do vice Robert Rios, fez uma carreata na Zona Leste de Teresina. Ele percorreu ali a Avenida Humberto Pietro Grande, que dá continuidade à Avenida Cajuína, seguindo ali na direção da Ponte Anselmo Dias, que faz a ligação com o Disseu Arco Verde. Uma carreata seguida de muitos seguidores e apoiadores. Ele tem recebido vários apoios ao longo deste segundo turno. O carro foi o mesmo aí? O Elivaldo Barbosa tem acompanhado aí. O carro é aquele, Elivaldo? É o mesmo. Houve uma tentativa de mudar, botar um carro assim mais possante, mais amplo, para caber mais gente. Mas essa proposta ela foi rejeitada prontamente pela coordenação da campanha, sob até exatamente para manter o estilo de como o movimento começou. Olha aí, Cláudia Brandão. Então, o doutor Pessoa que teve que se acotovelar aí no final dessa campanha. O carro é um pouco apertado, né, Joelson? E o doutor Pessoa ainda, né, no segundo turno. E o doutor Pessoa também conversou com a nossa equipe, falou dessa reta final do segundo turno das eleições. Vamos ouvir o que disse o candidato do MDB. A certeza é a de Deus. Essa é a certeza que
protege todos nós. Às vezes nós saímos fora da estrada porque nós somos pecadores. A outra certeza que ainda não é total é o chamamento do povo para que, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, nós, nossa equipe, com o doutor Pessoa, administrando a cidade de Teresina. A outra certeza, essa sim, é o chamamento do povo. Eu não sei nem como vou atender tantos lugares que estão me chamando para me dar um aceno. Essas são as certezas. Mas com isso, não quer dizer que nós vamos ficar de braços cruzados em casa, não. Nós estamos na luta, nós vamos para a luta. Não há diferença, foi mais intensificada. Foi mais apoiadores vindo para apoiar a mim, o Robert Rio, mas principalmente Teresina. Ninguém pediu um bombom. Ninguém pediu um bombom. Até porque já sabe qual é o comportamento nosso, não é de negociata. Nós queremos que venham para fazer uma Teresina diferente. Uma Teresina com mais resultado. Uma Teresina com mais amor. Uma Teresina olhando a economia, olhando emprego e renda, mas olhando também, principalmente, as políticas públicas para esse povo que clama por justiça social. A agenda, então, de candidato Doutor Pessoa e Kleber Montezuma, os candidatos que chegam a esse segundo turno. E durante o primeiro turno das eleições, os candidatos que participaram do processo foram 13 no total. E a maioria deles, a maioria absoluta, definiu-se por um lado, ou apoiar Doutor Pessoa ou apoiar Kleber Montezuma. Poucos, entre aspas, liberaram os seus votos ou disseram aos eleitores que seguissem as suas próprias decisões. Fazem sempre essa recomendação de apoio. E nós ouvimos 2 desses candidatos. O primeiro deles, o Mário Rogério, candidato pelo Cidadania, explicou para a nossa equipe por que escolheu apoiar o candidato Kleber Montezuma no segundo turno das eleições. A decisão de apoiar o Kleber no segundo turno se deve em função da proximidade dos programas partidários. Então tem essa questão, esse viés ideológico, evidentemente. E aí, na comparação entre os dois, além da questão da proximidade dos programas partidários, há também a questão da gente analisar que o candidato do PSDB tem mais condição de administrar do que o candidato do MDB. Eu não vejo como a continuidade de Firmino Filho. Eu acho que o Kleber ele é muito independente. Ele tem o jeito próprio dele fazer as coisas. É evidente que não se espera grandes mudanças, já que ele faz parte da equipe do primeiro escalão da prefeitura há 20 anos, né? 20 anos que ele é secretário municipal. É a continuidade de um modelo, que eu não diria que é o modelo de Firmino, é um modelo iniciado lá atrás pelo professor Alferraz e que tem sido dado continuidade por todos os administradores que passaram, com exceção daquele breve interstício do hoje senador Elmano Ferrer. Mário Rogério explicando a sua posição. E Fábio Abreu, candidato, que foi candidato a prefeito pelo PL, também falou conosco, Nádia. Falou, Joelson. O deputado federal Fábio Abreu, ex-secretário de Segurança Pública, ficou em 5º lugar no primeiro turno. Ele obteve um pouco mais de 29 mil votos dos teresinenses e agora, no segundo turno, declarou o apoio ao candidato do MDB, doutor Pessoa, e explicou o porquê desse apoio e disse que está alinhado com as propostas que são apresentadas pelo candidato do MDB. Nós fizemos essa disputa, né, eleitoral, e o doutor Pessoa sempre, em relação à nossa pessoa, em relação à nossa candidatura, se manteve de forma republicana. Foi uma disputa em que apenas ideias e propostas. E é exatamente por essas propostas, alinhadas às nossas propostas, ao nosso plano de governo, com algumas diferenças, mas em regra, a maioria das propostas do doutor Pessoa são muito parecidas com as nossas, e isso fez com que nós decidíssemos por apoiá-lo nesse segundo turno. E a capacidade também de entendimento que nós achamos ser muito mais viável do doutor Pessoa do que do PSDB. Elivaldo Barbosa, essas definições aconteceram, algumas delas cercadas de mistérios. No caso de Mário Rogério foi o primeiro, né, a tomar a decisão. E o candidato do PL, Fábio Abreu, chegou a anunciar um dia para essa definição e adiou. A decisão acabou saindo no dia seguinte. Eu diria até, Gelson, apesar desses mistérios, desses adiamentos, mas acabou ocorrendo um movimento dentro da normalidade.
o candidato Mário Rogério, do Cidadania, é um partido historicamente aliado ao PSDB em Teresina, tomou essa posição, como ele bem explicou, considerar o modelo administrativo em melhores condições de conduzir Teresina do que o modelo adversário defendido pelo MDB e o candidato Dr. Pessoa. Então foi uma postura, a meu ver, até natural essa migração do candidato Mário Rogério para o palanque de Kleber Montezuma. Da mesma forma como os demais candidatos, que fizeram assim um movimento de oposição mais duro, mais focado mesmo na gestão tucana no Palácio da Cidade. E aí optaram pela oposição, mesmo com diferenças de propostas, mas unificaram um palanque só e que foi representado pelo candidato Dr. Pessoa, que conseguiu bem mais apoio no segundo turno do que o tucano Kleber Montezuma. E não foram apenas os candidatos que tomaram posição em relação ao segundo turno. Presidentes de partidos importantes também falaram a respeito das suas posições. Cláudia Brandão. Exatamente, é o caso do senador Ciro Nogueira, do Progressistas, um partido que saiu bem abastecido, bem robusto do primeiro turno das eleições. Ele conseguiu fazer várias prefeituras no interior do estado, é hoje um dos políticos mais influentes do estado, o senador Ciro Nogueira, e foi um aliado de primeira hora da candidatura tucana, até porque ele já vem participando de uma certa forma da administração, segundo o próprio prefeito Firmino Filho, com a obtenção de recursos federais para algumas obras que são executadas aqui no município. O senador Ciro Nogueira enviou um vídeo para a nossa produção, porque ele está lá em Brasília, nós não pudemos ir até ele pessoalmente fazer a entrevista, mas ele mandou um vídeo dizendo que Kleber Montezuma está mais preparado para ser prefeito de Teresina. Eu acho que a maior virtude do nosso candidato, Kleber Montezuma, é dele ter sido um homem que se preparou a vida inteira para esse momento, para essa função. Foi secretário de Walter Ferraz, Francisco Gerardo, Silvio Mendes e Firmino Filho no seu melhor momento. É o homem responsável pelo maior sucesso dessa administração, justamente na área mais importante para o futuro da capital, que é a área da educação. Eu tenho percorrido todo o Piauí e realmente existe um desejo de mudança enorme em todo o estado. E está acontecendo em Teresina. Só que a mudança ela tem que ser para melhor. Nós temos que ter responsabilidade. Acho que Teresina agora está naquele momento de decidir entre um candidato, gente boa, que é uma figura querida, que é o Dr. Pessoa, e um candidato que é o mais preparado, o mais competente. E no próximo ano nós vamos precisar, não do gente boa, nós vamos precisar do competente para administrar a saúde das mães, a escola dos filhos, a infraestrutura de toda uma cidade que precisa crescer e se desenvolver. Por isso, eu estou apoiando o nosso professor Kleber Montezuma. O também senador Marcelo Castro, presidente do Diretório Estadual do MDB, diz que a população está com um forte sentimento de mudança e acredita na vitória de Dr. Pessoa. Ele também falou através de um vídeo, já que também está em Brasília, e mandou esse vídeo para nós. Há um forte sentimento de mudança da população, identificado em todas as pesquisas. O IBOPE, por exemplo, constatou que 64% da população de Teresina querem mudança e só 30% querem continuidade. Depois, eu acho que é um sentimento difuso assim na população, principalmente nos bairros, de que Teresina precisa de uma administração mais próxima, mais presente, mais acessível ao povo. Agora, no segundo turno, ele recebeu o apoio de praticamente todos os candidatos que concorreram no primeiro turno, expressando exatamente a vontade da população de Teresina de mudança, de renovação, de novas práticas administrativas. Então, Dr. Pessoa será eleito agora no domingo, com ampla probabilidade, e evidentemente que leva consigo essa grande responsabilidade de, na prática, expressar esse sentimento de Teresina. Lídia Brito,
Progressistas e MDB, cada um defendendo um segmento político. Os dois partidos que saíram das eleições municipais do Piauí com o maior número de eleitores votando nas siglas, né, Lídia? Dois importantes partidos progressistas na oposição ao PT, ao governo de Wellington Dias, e o MDB, que é hoje o principal partido da base aliada do governador Wellington Dias. Os dois partidos saíram fortalecidos dessa eleição municipal e agora se enfrentam nessa disputa pela Prefeitura de Teresina. E a gente sempre falou aqui, Joelson e Elivaldo, que essa eleição municipal, ela já é um ensaio, já é uma pré-campanha para a eleição de 2022. E todos os partidos se comportaram dessa forma. Todas as estratégias que foram feitas foram já se preparando para essa eleição de 2022. Então, esse resultado de domingo é fundamental para esses partidos, já para essa preparação, visando como eles irão se comportar no cenário político nessa disputa pelo governo do Estado em 2022, Joelson. Vamos trazer agora informações a respeito de vereadores aqui da cidade de Teresina que também participaram diretamente das campanhas e agora aderiram à reeleição a eleição de um ou de outro candidato nesse segundo turno. O vereador reeleito do PDT, Evandro Ide, diz que Kleber Montezuma tem experiência em administração e, por isso, é o melhor nome para Teresina. A maior virtude do nosso candidato a prefeito Kleber é justamente o trabalho e o resultado do seu trabalho aqui na cidade de Teresina. A gente acompanha a caminhada do professor Kleber desde o seu início, a gente constata que ele tem experiência, que ele tem condições de administrar a nossa cidade, principalmente numa época como essa que a gente está ultrapassando a pandemia, mas ele já tem trabalho, serviço prestado e resultado aqui na cidade de Teresina. Basta a gente ver por onde ele caminhou, por onde ele andou. Na habitação ele tem trabalho e serviço prestado, na assistência social do mesmo modo e, por último, na educação, colocando nossa educação em primeiro lugar das 27 capitais. Então nós temos o melhor nome para administrar a nossa cidade de Teresina nos próximos 4 anos. No dia 29 a gente vai sim votar e pedir o voto também para o nosso candidato Kleber 45. Evandro Ide, que foi um dos mais votados da cidade de Teresina, Nádia Rodrigues e, por outro lado, o candidato Jorval Alencar, reeleito vereador de Teresina, como diria Elivaldo, candidato a presidente da Câmara de Vereadores de Teresina. E foi o mais bem votado de todos, também falou a respeito da posição nesse segundo turno. Pois é, depois de ter um bom desempenho melhor entre os candidatos a vereador de Teresina nas urnas, o vereador e presidente da Câmara de Vereadores, e como você reforçou, né, já preparando essa renovação do possível mandato dele como presidente da Câmara Municipal, também comentou hoje sobre o apoio, lógico, sempre de primeira hora, já que é também muito próximo ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Temístocles Filho, um dos principais articuladores da candidatura do médico Dr. Pessoa. E o Elivaldo falava que sobre a definição de Robert Rios, que aconteceu com bastante antecedência, a definição, eu lembrava, da candidatura do médico Dr. Pessoa foi logo que ele ingressou no MDB em agosto do ano passado, né? Portanto, mais de um ano antes da eleição. E nós temos aí também o vereador Jorval Alencar dizendo o porquê, né? Desse apoio, claro, dado ao candidato do MDB. Doutor Pessoa já tem demonstrado que vai administrar a cidade com conhecimento da universidade, com bons secretários ao seu lado, mas também com o coração. É isso que a nossa cidade está precisando. São mais de 30 anos de um mesmo grupo que já se sentem dono da cidade. Para você ter uma ideia, começaram agora uma onda de baixarias, que é tudo que a cidade não está precisando. Eu não vou baixar o nível da nossa campanha. Fizemos uma campanha bonita no primeiro turno, tanto o Jorval Alencar quanto o doutor Pessoa. E mais bonito ainda agora está no segundo turno, porque eu não tenho nem dúvida que a diferença de voto vai ser no mínimo 3 vezes mais do que no primeiro turno. Então isso aí está colocando ao lado de lá no desespero, sabe? É baixaria, são vídeos, os fake news estão funcionando aí a todo vapor. Mas eu não irei baixar o nível, não irei para chegar a esse ponto, porque a população de Teresina não merece. A população está sofrida, está desempregada, estamos em pandemia, a cidade está arrasada, só que tem muito multas e um hospital que não funciona, uma integração que não funciona, os ônibus de Teresina todos sucateados, as empresas falidas e as pessoas sofrendo. E ainda tem que ouvir baixaria de político.
vou entrar nessa não. Nós vamos levar propostas, coisas sérias que possamos cumprir. É isso que as pessoas querem, é para isso que elas nos elegeram. Elivaldo Barbosa, Evandro Ide, bem votado, apoiando Kleber Montezuma. Jeová Alencar, campeão de votos, apoiando Doutor Pessoa. O primeiro e o segundo. Na votação aqui de Teresina, um de um lado, outro de outro. Na verdade, foram duas chapas proporcionais bastante fortes, elegeram boas bancadas, o MDB com a desvantagem de um vereador e o PSDB, que é ligado ao candidato Kleber Montezuma, com 4, mas teve o reforço dos aliados. Agora, são opiniões. E vamos lembrar assim, que o de Evandro Ide teve mais 3, né? Exatamente, então, 3, surpreendeu até. Mas, majoritariamente, é um pensamento que reforça as candidaturas, tanto de Doutor Pessoa como de Kleber Montezuma. Jeová Alencar, numa avaliação otimista com relação a repetir ou ampliar o desempenho que Doutor Pessoa obteve no primeiro turno, e Evandro Ide mostrando que a candidatura segue competitiva até o último momento e com esperança de um desempenho favorável na eleição de domingo. E outras lideranças políticas também manifestaram as suas preferências para esse segundo turno na capital, Nádia Rodrigues. Importante liderança do PMDB, ou do MDB, o deputado estadual João Madison diz que o médico Doutor Pessoa será a melhor opção para administrar a cidade de Teresina. O Doutor Pessoa, ele é um profissional da saúde que tem mais de 35 anos como médico nessa cidade, que faz o bem para essa cidade. Todo o trabalho dele é um trabalho gratuito, é um trabalho que as pessoas reconhecem. Quantas pessoas foram tratadas pelo Doutor Pessoa? Quantas pessoas foram operadas pelo Doutor Pessoa? O Doutor Pessoa saiu lá de baixo. Com 15 anos, o Doutor Pessoa foi aprender a ler e escrever. Então, um homem desse tem uma história para contar. O Doutor Pessoa, além de médico, é um ser humano extraordinário, de um coração grande. Por isso, eu acredito que no domingo nós vamos votar no 15 do Doutor Pessoa, para confirmar aquilo que a população tem colocado nas pesquisas de opinião pública. Quando se fala, o que é mais importante é que essas adesões estão acontecendo naturalmente. O Doutor Pessoa não faz baganha. O Doutor Pessoa tem trabalhado e mostrado o seu projeto de governo. As pessoas se identificam com o projeto de governo do Doutor Pessoa. Por quê? Porque é um projeto que vai o encontro da população mais carente, mais pobre, aquela população que está passando fome, que acredita no Doutor Pessoa, porque o Doutor Pessoa também passou fome, por isso ele pode contar a sua história, por isso a população mais humilde de Teresina, das zonas urbanas, aquelas que realmente precisam, que estão desempregadas, querem ter uma perspectiva de vida melhor, querem que os seus filhos possam ter empregos. E só quem pode fazer isso é o Doutor Pessoa, porque o atual governo que está aí tiveram 35 anos e nada fez. João Madison tentando elencar as virtudes, colocando as virtudes de Doutor Pessoa em relação ao candidato Kleber Montezuma. E nós ouvimos o prefeito de Teresina, Firmino Filho, Cláudia Brandão, que representa, né, o modelo, essa gestão, e falando a respeito de Kleber Montezuma. E ele foi o responsável pela escolha do nome de Kleber Montezuma para disputar a prefeitura de Teresina. Foi indicação do próprio prefeito Firmino Filho. Se a gente recorda, lá no início do ano, Joelso, havia inclusive uma sondagem de outros nomes também que estavam na roda de possíveis candidatos pelo modelo tucano. Estariam aí também o nome do professor Charles Silveira, que era secretário de governo da prefeitura, do superintendente da Sendu, Marco Antônio Aires, do próprio professor Kleber Montezuma, que acabou recaindo a escolha pessoal do prefeito Firmino Filho. E o prefeito sempre chamou para essa discussão política uma comparação de modelos, né? Isso que ele vem batendo ao longo da campanha, afirmando também que Kleber Montezuma é a melhor escolha para Teresina. Vamos ouvir o que ele diz. Eu não tenho a menor dúvida de que o Kleber é aquele que é o mais experimentado, né? É o que a gente olha para isso de segurança. A gente confia, né, que ele vai levar a gente para um porto seguro. Então, eu não tenho dúvida de que essa reflexão ela é fundamental nesse segundo turno, para que nós possamos fazer uma boa escolha, para que Teresina possa seguir em frente, enfrentando seus desafios, preservando suas conquistas e navegando nesse mar turbulento, né, dessas crises. Nós temos um alinhamento muito grande de crises, essa crise que nós estamos falando aqui do Covid-19, a crise econômica decorrente,
E é fundamental que a gente não possa criar novos problemas para a cidade. O Kleber, por onde passou, na habitação, ele foi solução, construiu mais de 14 mil casas para quem mais precisava, para os pobres da cidade de Teresina. Na educação, foi também solução, por onde passou, ele melhorou a educação municipal para todas as famílias que têm, né, seus filhos na escola municipal. Teresina é referência nacional na educação. Então ele foi escolhido não por ser político, ele foi escolhido por ser técnico, por ter dado resultados, por ser bom gestor. E é isso que a gente precisa na cidade de Teresina. Então não tenho a menor dúvida de que na comparação fica muito claro que o Kleber é o melhor e é exatamente por isso que nós vamos ganhar. Todas essas adesões, na realidade, elas já tinham sido anunciadas no primeiro turno. Então, todas essas lideranças que, infelizmente, pularam de lado, que fizeram esses gestos de traição, essas lideranças já no primeiro turno já não tinham tido compromisso com a nossa candidatura. Aquelas lideranças que estavam conosco no primeiro turno, que foram firmes, continuam. E eu não tenho a menor dúvida de que a população está observando isso, e eu não tenho dúvida de que também nós vamos superar tudo isso com a força do povo. Lídia Brito e Erivaldo Barbosa, o prefeito Firmino Filho, falando um pouco sobre essa condição, né, de ser o candidato da situação Kleber Montezuma e ter que enfrentar os demais que, logicamente, se colocaram na oposição desde o início da campanha. Kleber Montezuma representa esse modelo de gestão, esse grupo político que está aí há mais de 30 anos no poder, né, no comando de Teresina, e durante toda a campanha ele foi o principal alvo de todos os candidatos, né, natural, já que todos eram oposição a Kleber Montezuma, e como discurso, o candidato do PSDB, né, usou o discurso, a estratégia de que ele iria continuar o que foi feito de bom por esse grupo político, mas que ele iria, né, apresentar uma nova gestão, uma gestão com a cara de Kleber Montezuma e uma gestão que apresentaria soluções para aqueles problemas que até o momento não foram resolvidos pelo prefeito Firmino Filho e os demais nomes que representaram esse grupo político, Joelson. Curioso, Erivaldo Barbosa, a Lídia Brito trazendo essa questão, né? Pois é, e o prefeito Firmino Filho, Joelson, que também ele é bem direto com relação à avaliação das adesões, ele faz referência às traições, as traições principalmente das lideranças que concorreram a cargos, a mandatos na Câmara Municipal de Teresina, porque os majoritários não, porque já eram esperados, estavam lá disputando, inclusive, com o Kleber Montezuma no primeiro turno. Agora, o recado vai exatamente para lideranças como Joninha, do PSDB, vereador do PSDB, que realizou uma reunião de adesão a doutor Pessoa, que tinha mais de 2 mil pessoas. Ele não teve esse mesmo desempenho no primeiro turno na aliança no apoio a Kleber Montezuma. Pedro Fernandes, que ficou na suplência, suplente de vereador, o Nilson Cavalcante, que é do PSL, um partido também aliado, e outras lideranças também que no primeiro turno assim, estiveram alinhados com o palanque tucano e no segundo já aderiram, mudaram de lado e estão aí reforçando o palanque de doutor Pessoa. Vamos falar um pouco a respeito desse assunto, Erivaldo Barbosa, trazer como é que foi essa movimentação das lideranças, essas adesões, mas antes vamos falar um pouco sobre a composição da Câmara de Vereadores de Teresina, depois, claro, dessa eleição do dia 15 de novembro. A composição da Câmara ficou assim, nós trouxemos as informações agora há pouco, PSDB com 4 vereadores, Gustavo de Carvalho, Paulo Lopes, Edson Melo e Venâncio, são os 4 do PSDB, o MDB com 3 vereadores, Jeová Alencar, professor Zé Nito, doutor Luiz Lobão, o Partido dos Trabalhadores com Deolindo Moura, Dudu e Eusuíla Calisto, o Progressistas, Aloysio Sampaio, Valdemir Virgínio, Neto do Angelim, foram eleitos pelo Progressistas, o PDT com Evandro Ide, Enzo Samuel e Alain Brandão, o PSD, Ismael Silva e Renato Berger voltando à Câmara, o Democratas com Marquinhos Costa e Capitão Roberval Queiroz, o PSL com 2 vereadores, Luiz André e Terezinha Medeiros, o Solidariedade com Fernanda Gomes, o PTB com Bruno Vilarinho, Republicanos, Pastor Levino de Jesus e o PL, Dr. Leonardo Eulálio, o Avante, Vinícius Ferreira, o Partido Verde com Poliana Rocha,
O Patriota fez uma vereadora, Tanandra Sarapatinhas. Essa é a composição da Câmara de Vereadores. Elivaldo Barbosa acompanhou um pouco das adesões, das mudanças de palanque dessas lideranças. Vamos acompanhar na reportagem. Vamos lá. No primeiro turno, 12 candidatos disputaram a prefeitura da capital. 2 passaram para o segundo turno. Dr. Pessoa, do MDB, e Kleber Montezuma, do PSDB. E para onde foram as forças políticas que participaram do primeiro turno e ficaram por lá mesmo? Lucineide Barros, do PSOL, Gervásio Santos, PSTU, Major Diego Melo, Patriota, e Fábio Sérvio, PROS, não apoiaram nem Dr. Pessoa, nem Kleber Montezuma. Já Mário Rogério, do Cidadania, ficou com Kleber Montezuma no segundo turno. Fábio Novo, do PT, Fábio Abreu, PL, Simone Pereira, PSD e Jesse Fonseca, PSC, reforçaram o palanque de Dr. Pessoa, que liderou o movimento de adesões para o segundo turno. Mas o festival de adesões foi mais intenso, com lideranças que apoiaram Kleber Montezuma no primeiro turno. Mudaram de lado os suplentes de vereador Pedro Fernandes, progressistas, Nilson Cavalcante, PSL, o vereador Joninha, que é filiado ao PSDB, e o vereador eleito Vinícius Ferreira, do Avante. Todos ficaram do lado de Dr. Pessoa. No balanço das adesões do segundo turno, vantagem para o MDBista. Elivaldo Barbosa, e ontem um outro ato político, dessa vez do partido do deputado... meu Deus, agora me fugiu o nome do parlamentar, que elegeu a filha vereadora... Evaldo Gomes, Solidariedade. Solidariedade fez um ato ontem político com os candidatos a vereador, os suplentes, todos eles estiveram juntos para declarar o apoio ao doutor Pessoa, né? Exatamente. O Solidariedade, que logo na passagem, ele já estava na oposição, na verdade, ele já estava no palanque do Fábio Novo, do candidato Fábio Novo, e naturalmente permaneceu onde está, né, na oposição. E reforçou com a candidata, com agora a vereadora eleita Fernanda Gomes, e ontem foram os suplentes. Quem ficou na suplência do Solidariedade, que inclusive fez uma visita hoje pela manhã, realizaram um ato ontem e hoje pela manhã tomaram café com o doutor Pessoa. Mas aí até que não tem assim grande surpresa, porque são políticos que já estavam aí no campo da oposição. Surpreendente foi exatamente quem no primeiro turno estava no palanque ou na coligação majoritária do PSDB e no segundo turno migrou para o MDB, para a oposição. Tá certo, nós vamos a um rápido intervalo aqui no Eleições 2020. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar a entrevista que fizemos com os candidatos Kleber Montezuma e Dr. Pessoa, os dois respondendo as mesmas perguntas. E nós vamos falar um pouco sobre como foi o desempenho de cada um deles no primeiro turno e como chegaram até o segundo turno das eleições 2020. Continue conosco, porque tradição é tradição. É Cidade Verde na eleição.